Apresentação. O orientalismo, o Oriente como criação do Ocidente. Primeiramente, a gente precisa definir o conceito do que é orientalismo. O orientalismo é um campo de estudo desenvolvido por um crítico literário pós-colonialista, criticando a visão estereotipada que as pessoas têm sobre o Oriente. A sua principal premissa no livro, desenvolvido por ele, o orientalismo, o Oriente como criação do Ocidente, é de que o Oriente, na verdade, é uma ficção ocidental para tentar qualificar a imagem do Ocidente como racional, colocando como centro o seu oposto irracional, que seria, no caso, o Oriente. Na visão de Said, as pessoas consideradas orientais têm sempre esse estigma de serem bárbaras, de serem civilizadas, enquanto o Ocidente é o seu oposto. Uma civilização culta, uma civilização em seu conceito primordial, que é o contrário de bárbaro. Aqui está o Said e o seu livro. Entretanto, a gente precisa desmistificar, entender quem são os povos orientais, que são muito diversos. Eu coloquei alguns exemplos que cada país, cada faixa territorial possui uma diversidade própria. E é muito difícil a gente querer caracterizar toda metade de um planeta como um povo único. Por exemplo, na China a gente tem o povo Han, a gente tem a etnia Zhang, tem os mongóis, tem o Hui, tem o Miao e tem os tibetanos. Na Rússia, a gente tem os russos étnicos, os tártaros, os ucranianos e os bashkirs. Para poder... A primeira coisa que a gente precisa entender em relação aos povos é que isso aqui é um resumo. Cada faixa territorial tem diversas etnias, diversas línguas, diversas culturas. E isso aqui é só um resumo para a gente poder tirar essa ideia de que há apenas um único tecido social envolvendo todo o Oriente. Na Índia, a gente tem os hindus, os drávidas, os mongóis. No Oriente Médio, a gente tem árabes, turcos, judeus, curdos. E aqui um exemplo visual desses povos. Falando sobre religião, sobre cultura, a gente tem na Coreia povos que são ateus, protestantes, budistas, católicos. Nos países de predominância árabe, islâmicos sunitas, xiitas. Na Índia, hindus, Rússia, católicos romanos e pessoas adeptas ao islamismo. Na China, taoísmo, confucionismo e budismo. Só daqui a gente já consegue ver que tem uma discrepância nessa premissa de que são um povo único, porque algumas das culturas presentes em cada faixa territorial, em cada país, são contrárias. Por exemplo, um ateu não tem nada a ver com um católico. Um hindu não tem semelhança com um sunita. Muitas dessas culturas são divergentes entre si. Aqui um exemplo visual dessas religiões. É interessante a gente salientar, a gente colocar em predominância, que uma frase que começa no livro do Said, que é uma frase de 18 de Brumário do Karl Marx, que é: eles não podem representar a si mesmos, devem ser representados. Mesmo com toda essa diversidade, mesmo tendo povos que são contrários, que brigam entre si, que têm conflitos políticos muito grandes, eles são representados como Ásia, apenas como comedores de morcego, os países árabes como terroristas, os hindus como quase como uma situação animal, onde procriam, só servem para procriar, né? Um estereótipo comum e medonho. Entretanto, a gente tem que entender que muitas dessas características não condizem com a realidade. Nem todo árabe é terrorista, são frases óbvias, mas aparentemente muitas pessoas vão pelo estereótipo. Porém, tem uma polêmica nisso tudo. Porque, mesmo tendo uma grande diversidade cultural, uma diversidade étnica, a gente consegue estabelecer parâmetros de encontros, de semelhanças. Por exemplo, seria possível, talvez, colocar como estereótipo a questão do ódio aos homossexuais, nos países mais orientais. Entretanto, quando a gente vai estudar um pouco mais a fundo, a gente entende que a questão é um pouco mais complexa. A BBC fez um gráfico sobre as questões penais relacionadas aos homossexuais aos países considerados orientais. E, observando o gráfico, a gente entende que é possível estabelecer um parâmetro de semelhança onde a maior parte dos países, pelo menos juridicamente falando, tem uma aversão ou neutralidade com a questão dos gays. É sempre neutro ao contrário. A questão positiva é muito frágil, muito pouco. Por exemplo, na Copa do Mundo que aconteceu no Catar, um brasileiro levou uma bandeira da Bahia, e só porque tinha um arco-íris nela, ele teve a bandeira tomada e foi tomado o celular dele e ele quase foi agredido.
o nível de intolerância é muito grande. Quando a gente vai olhar, por exemplo, na Rússia, as manifestações que tem devido à criminalização que o país dá com gays é um pouco medonha. No livro Políticas Anais, é mostrado que muitas vezes, além de uma punição jurídica, há uma criatividade em perpetuar os ódios com gays. Por exemplo, o livro dá uma questão da cola cirúrgica feita no Iraque, que era utilizada para punir gays. Isso não juridicamente falando, mas pela própria população, era colocado cola cirúrgica nas partes íntimas dos homossexuais para que eles não conseguissem fazer suas necessidades e morressem por conta disso. Então, mesmo a gente considerando toda essa diversidade, a gente já falou antes, uma diversidade étnica, uma diversidade cultural, que não é possível estabelecer um tecido social único para todos esses povos, eles têm certas características semelhantes que são preocupantes. Claro, todo país tem seu índice de homofobia. Porém, quando a gente vai pegar dados empíricos, a gente vê que, juridicamente, os países considerados orientais têm quase sempre uma incidência neutra à contrária. Pode continuar. Eu vou falar sobre os principais conflitos étnicos do Oriente, que é a Palestina e Israel, a Guerra Civil na Síria, a Índia e o Paquistão e a multietnicidade na China. Pode passar. Um dos conflitos que mais geram tensões e preocupações em todo o mundo é o que envolve judeus e muçulmanos no território entre Israel e Palestina. Ambos os lados reivindicam seu próprio espaço de soberania, embora atualmente esse direito seja exercido plenamente apenas pelos israelenses. O conflito entre Israel e Palestina se estende desde a década de 40 e tem como raiz o surgimento do movimento sionista. A área de disputa entre os dois lados em questão localiza-se no Oriente Médio, mais precisamente na Palestina, tendo como foco a cidade de Jerusalém, um ponto de forte potencial turístico-religioso e que é considerado um lugar sagrado para as 3 grandes religiões monoteístas do planeta: cristianismo, islamismo e judaísmo. Pode-se dizer que tudo começou com o surgimento do movimento sionista, no final do século XIX. Nesse período, uma grande quantidade de judeus começaram a migrar, em massa, em direção aos territórios da Palestina, então habitados por cerca de 500 mil árabes. Essa região era reivindicada pelos judeus por ter sido deles até a sua expulsão pelo Império Romano no século III, dando início à diáspora judaica. O movimento sionista se consolidou como resposta da comunidade judia na Europa ao crescente antissemitismo naquele continente. Acontece que o crescente número de judeus na Palestina começou a criar um forte atrito com a comunidade árabe, estabelecida na Palestina havia séculos. O genocídio sofrido pelos judeus na Europa durante a Segunda Guerra Mundial chocou o mundo e estabeleceu as condições políticas para que o Estado judeu pudesse ser criado na Palestina. Os ingleses, que eram a autoridade colonial da região, abriram mão de seu domínio e entregaram a disputa de palestinos e judeus para a ONU. A decisão tomada pela ONU foi a dividir a Palestina entre judeus e árabes. Dessa forma, aproximadamente metade do território seria ocupada por um desses povos, e Jerusalém, a capital, ficaria sob a administração internacional. A fundação do Estado de Israel não foi bem aceita pelas nações árabes, que deram início a um ataque contra os israelenses. As tropas árabes foram formadas por soldados do Egito, Síria, Líbano, Iraque e Transjordânia, atual Jordânia. A guerra foi desastrosa para os palestinos, uma vez que Israel possuía forças armadas organizadas. Esse conflito se estendeu de maio de 48 a julho de 49, quando o último acordo de paz foi assinado. A guerra fez com que Israel expandisse o seu território e os 53% do território sob controle israelense passaram para 79%. Os palestinos reconheceram esse conflito como uma tragédia. Isso porque, além de perderem território, cerca de 700 mil palestinos foram expulsos de suas casas. Desde o começo do século XXI, Israel começou a construir muros para separar os locais habitados por israelenses e palestinos. Além disso, nos últimos anos, muitas críticas a Israel vêm ocorrendo pela forma como essa situação tem sido conduzida, sobretudo pela violência desproporcional utilizada contra as populações palestinas. O Estado de Israel defende-se argumentando que sua ação se dá apenas como forma de garantir a segurança de sua própria população e combater ações terroristas, como as que são atribuídas ao Hamas, a organização que comanda a Palestina desde 2006. Entretanto, as ações desproporcionais que muitos criticam não são apenas militares, as quais, em sua maioria, resultam na morte de civis inocentes sem ligação alguma com grupos como Fatah e Hamas. Muitos, ainda, apontam que existe uma região sobre o regime segregacionista, parecido com o apartheid que existe na África do Sul. O que se percebe nesse conflito é que a sua resolução está longe de chegar, pois mesmo com acordos momentâneos de paz, basta uma pequena faísca para reacender novamente as batalhas, elevando novamente o número de mortos. Pode passar. Na imagem mostra a parte ocupada anteriormente pela Palestina e que foi dividida entre Israel e Palestina, mas que o acordo foi descumprido por Israel, que tomou quase 80% da área. Pode passar. A Guerra Civil na Síria é um desdobramento dos protestos que aconteceram no país a partir da Primavera Árabe, que chegou à Síria em janeiro de 2011.
A Primavera Árabe é a forma como ficaram conhecidos os protestos populares que abalaram o norte da África e o Oriente Médio no final de 2010 e começo de 2011. Desde 2011, Bashar al-Assad lidera as tropas sírias no combate aos rebeldes que lutam contra o seu governo na guerra civil. A Síria é governada de maneira ditatorial por Bashar al-Assad desde 2000 e pela família al-Assad desde a década de 70. Os protestos na Síria contra o governo de Bashar al-Assad foram motivados pela onda de manifestações que se espalhou pelos países árabes e trouxe à tona a insatisfação da população com a forma como a família governa o país. Os primeiros protestos aconteceram em Tara, cidade que fica no sul da Síria, e lá o acontecimento simbólico mobilizou o país contra Bashar al-Assad. Em março de 2011, estudantes foram presos depois de realizar uma pichação contra o presidente do país com uma mensagem que anunciava que ele seria o próximo governante a cair. A resposta do governo foi mobilizar a polícia secreta da Síria para prender os estudantes, que foram conduzidos para interrogatório onde foram torturados. O caso chocou o país e mobilizou mais pessoas a protestarem contra Bashar al-Assad. Os manifestantes pediam reformas no governo, melhorias democráticas, instituição de pluripartidarismo, mais empregos e melhores condições de vida. A reação do governo foi violenta e as forças policiais foram usadas para reprimir os protestantes. A guerra começou quando um grupo de civis que atuavam nos protestos juntaram-se aos militares desertores e formaram milícias armadas. Essas milícias nos protestos juntaram-se e tinham como objetivo reivindicar a violência do governo e expulsar as tropas do exército sírio de suas cidades. A resposta de Bashar al-Assad foi impor mais repressão e assim a violência espalhou-se por todo o país. Pode passar. A guerra civil síria tem mais de 10 anos de duração, e a extensão desse conflito tem deixado o país em ruínas. A infraestrutura básica do país, como estradas, rede de hospitais, escolas, entre outros, foi destruída. Isso afeta diretamente a economia e a qualidade de vida da população síria. Milhões de pessoas ficaram sem acesso a um sistema de saúde e milhões de crianças abandonaram as escolas, prejudicando o seu futuro. Além da destruição material, é importante mencionar o empobrecimento da população, que em um país arrasado pela guerra, viu sua situação de vida se degradar cada vez mais. Além disso, metade da população do país hoje depende de ajuda humanitária para sobreviver, pois itens básicos da sobrevivência, como alimentos, estão em falta. A guerra também causou milhares de mortos e fala-se que até o final de 2020, quase 600 mil pessoas perderam a vida. Além disso, outros 3 milhões de pessoas abandonaram suas casas para garantir sua sobrevivência. Mais da metade delas migraram-se de região na própria Síria, e mais de 5 milhões de pessoas fugiram do país. Não se sabe quando a guerra terá fim, uma vez que as intervenções estrangeiras seguem alimentando o conflito. Além disso, nenhum dos lados envolvidos parece disposto a baixar armas, o que deixa a Síria com seu futuro bastante ameaçado. Pode passar. A Caxemira é uma região montanhosa localizada ao norte da Índia e a nordeste do Paquistão, e tem sido alvo de disputas entre Índia, China e Paquistão desde 1947, após o fim da dominação colonial imposta pelo Reino Unido. Para evitar conflitos com a minoria muçulmana, o governo britânico resolveu criar um estado para os fiéis dessa religião. Dessa maneira, nasceu o Paquistão Ocidental e o Paquistão Oriental, atualmente Bangladesh. A região de Caxemira, os britânicos propuseram que se decidisse através de um referendo a qual país gostaria de pertencer. O Marajá, que governava a província naquele momento, decidiu-se integrar a Índia. Essa resolução desagradou aos muçulmanos locais, que protestaram afirmando que a maioria da população da região era de origem paquistanesa e, portanto, deveriam pertencer ao Paquistão. Uma guerra não declarada entre os dois países se estendeu até 1949. A Índia perdeu parte do território da Caxemira, que foi incorporado ao Paquistão com o nome de Caxemira Livre. Igualmente, ficou estabelecida a realização de um plebiscito, mas a Índia não cumpriu essa decisão, pois considera que a região é sua e não é preciso fazer essa consulta à população. O conflito teve um fim com o estabelecimento de uma divisão territorial entre duas zonas, uma paquistanesa, outra indiana. Porém, os conflitos ainda perduram e a região atualmente é ocupada pelos dois países e também pela China, que vê na região uma posição estratégica para ter acesso ao Tibete e ao Xinjiang, localidades sob o domínio chinês. Pode passar. Também vou falar sobre a multietnicidade da China e a minoria uigur. O Estado chinês ganha destaque pelo seu caráter multiétnico e os conflitos em algumas regiões que foram anexadas pelo núcleo central do Estado e que possuem muito pouco em comum com as tradições chinesas propriamente ditas. Regiões como o Tibete e a província de Xinjiang abrigam populações que buscam mais autonomia política, e por isso mesmo são vistas pelos dirigentes chineses como perturbadoras. Além da violência policial militar, os chineses desenvolvem outras políticas de longo prazo que têm o objetivo de amenizar os conflitos étnicos no interior do país. São medidas drásticas de promoção de processos migratórios internos, deslocando populações de um lado a outro, conforme as conveniências do Estado. Por exemplo, ao longo de décadas, milhares de chineses da etnia Han foram incentivados a se mudarem para o Tibete e para Xinjiang, com o objetivo explícito de modificar o panorama sociocultural e, consequentemente, étnico, de regiões inteiras que muito pouco ou quase nada tinham a ver com a China propriamente dita. Povos como os tibetanos e os uigures possuem identidades próprias, falam línguas próprias e têm religiões que não são compartilhadas com a maioria dos chineses.
No caso atual de Xinjiang, há um agravante para as populações locais, uma vez que em sua maioria são seguidores do Islã. Nesse sentido, em todo o contexto internacional que acabou associando o Islã ao terrorismo, essa população virou alvo fácil de políticas regressivas que não relutaram em associar o desejo de autonomia dos uigures com o perigo do terror. Os uigures são muçulmanos que habitam predominantemente a região autônoma de Xinjiang, no noroeste da China, que faz fronteira com o Paquistão e o Afeganistão. Sua língua é parente da língua turca e os uigures se veem culturalmente e etnicamente mais ligados à Ásia Central do que ao resto da China. No começo do século XX, os uigures chegaram a declarar a independência, mas, em 49, a região passou a ser controlada pela China comunista. Oficialmente, Xinjiang é uma região autônoma da China, como o Tibete, que fica mais ao sul. Em décadas recentes, a região presenciou uma intensa migração de chineses da etnia Han, e vários uigures passaram a reclamar de discriminação. Os chineses da etnia Han compõem cerca de 40% da população de Xinjiang, enquanto 45% são uigures. O governo chinês diz que uigures foram treinados e doutrinados por militares islâmicos no Afeganistão, mas há poucas evidências que o confirmem essas afirmações. Ativistas dizem que atividades e práticas comerciais, culturais e religiosas dos uigures têm sido gradualmente suprimidas pelo Estado chinês. Na última década, vários uigures proeminentes foram presos ou tiveram que buscar asilo no exterior, após serem acusados de terrorismo. Analistas dizem que a China exagera ao falar da ameaça de separatistas uigures para justificar a repressão na região. O governo chinês também é acusado de tentar diluir a influência uigur na região de Xinjiang, promovendo migrações em massa de chineses Han, o maior grupo étnico do país, para a região. Pode passar. Bom, esse é um tema muito interessante e que leva a gente até alguns conceitos que pode validar tudo aquilo que foi tratado anteriormente de forma prática. Quando a gente pensa no caso do orientalismo jurídico, a primeira coisa que vem à cabeça é justamente a questão de viés e estereótipo. Justamente por causa da questão de que aquele que emite a opinião sobre questões orientais e tudo mais tende a ser um ocidental que, por meio daquilo que é o seu pensamento, que é aquilo que ele foi formado, ele emite ali sua opinião. Então ele está ali com um viés, um estereótipo que gera aquela dicotomia entre Ocidente e Oriente. Além disso, você tem como complemento a visão monolítica, porque ele tende a tratar o Oriente como uma entidade homogênea, e sendo uma homogênea que unicamente representa aquilo que ele está falando. Ele ignora toda a questão de diversidade, toda a questão de diferenças de questões jurídicas, culturais, entre diferentes culturas que a gente tem no Oriente. O Oriente é um lugar imenso, diversos países, diversas etnias, então não tem como você generalizar. Isso leva a generalizações simplistas, né, por parte de muitos ocidentais, e que não reflete a complexidade, a riqueza desses sistemas. E aí você entra num outro ponto, que a gente pega uma questão mais histórica, que também foi tratada aqui, que é justamente a parte ligada ao colonialismo e à dominação. E muito desse discurso preconceituoso, enviesado, ele parte como uma forma de manutenção de um status quo. Ou seja, você tem ali uma questão histórica, por exemplo, Inglaterra, França, que tiveram muitas colônias no Oriente, que utilizam de discursos que tendem a diminuir aqueles povos que vivem naquelas regiões, para justamente validar a sua postura de intervenção, sua postura de querer estar sempre ali ditando como vão ser feitas as questões jurídicas e as relações sociais. E justamente isso é um péssimo acontecimento, né? Porque impede que aquela cultura ela possa florescer e possa se caminhar por suas próprias pernas. E ela só serve unicamente para validação, de permitir que aí aquele colonizador coloque medidas extremas, a fim de, com um critério por trás, que ele dizer, não, eu estou resolvendo um problema que está aqui, porque eles são os povos bárbaros, eles não têm cultura, e acaba gerando toda aquela questão de segregação que a gente já viu em diversos outros países, em outras relações entre metrópoles e colônias. E a ausência de perspectivas locais, ela entra justamente na questão de uma abordagem ocidental, de tentar impor suas próprias categorias e conceitos aos sistemas jurídicos orientais, sem levar em consideração a cultura ou a questão de tradições. Ou seja, tentar transportar todo o nosso sistema jurídico, que é feito com base na nossa cultura, com base em nosso estilo de vida, com base em como a nossa sociedade foi formada, e levar para uma nova sociedade onde a sua construção foi totalmente diferente, no caso, o Oriente. E isso muito aconteceu, né? O regime jurídico inglês foi colocado em prática na Índia, teve diversos acontecimentos em outros países, e isso acaba não sendo tão positivo, porque o sistema jurídico tem que ser feito para representar um povo, um lugar. Então, se a base de um lugar, que é a sua cultura, é diferente do sistema jurídico que está sendo utilizado ali, você vai ter algo que não vai estar sendo válido de forma efetiva, né? E aí, isso gera a questão de uma dissimetria, digamos assim, do diálogo jurídico. A partir da questão da simetria no diálogo jurídico, na verdade, ele quer fazer uma crítica por perpetuar uma simetria nessa questão de querer dizer do diálogo jurídico internacional. Então, quando você leva isso para a esfera internacional, você tende a discriminar aquilo que está no Oriente. Você tende a querer colocar a sua visão ocidental como dominante muitas vezes. E acaba que, numa esfera internacional, você deveria ponderar o que ocorre em diferentes lugares e, assim, tomar as devidas medidas. Mas não, nessa visão que a gente está tratando aqui de orientalismo, acaba muitas vezes ignorando questões orientais e tratando o internacional como se fosse unicamente por critérios ocidentais, utilizando o meio jurídico daqui, os vieses aqui, com base na construção da sociedade ocidental em si. Um outro ponto é a questão da desconstrução e
para justamente superar o orientalismo jurídico. Muitos acadêmicos e estudiosos têm se dedicado a desconstruir e superar o orientalismo jurídico, justamente promovendo uma análise mais crítica, que entra aquele autor que foi citado logo no início, e contextualizando os sistemas jurídicos orientais. Isso envolve, de certa forma, ir contra com tudo aqueles conceitos que anteriormente eu expliquei, já que ele visa reconhecer a diversidade, a complexidade de cada sistema de cultura, bem como ouvir e valorizar as perspectivas e vozes locais. Então, concluindo o que foi tratado aqui, a gente precisa retirar o viés que a gente tende a utilizar na hora de fazer uma avaliação jurídica, na hora de entender determinado povo, e entender que aquilo como ele foi formado, toda a história, tem que ser utilizada para entender aquele determinado povo, aquele povo, e por que de fato o seu sistema jurídico é daquela forma. E não unicamente porque é diferente do meu, o meu está certo, portanto, dele está errado. Não necessariamente, você tem que justamente ponderar, entender por que as coisas são como são, e aí sim, retirar todo aquele viés etnocêntrico. E é isso, acabou. É isso. Aê! Acabamos. Agora falta editar, né? Fazer Nossa vida pro já tem Drive 1 minuto. e me mandar o link. Ok.